Aleluia, glória a Deus. Hoje vamos falar um pouco de doutrina bíblica. Questão de maquiagem, brinco, questão de roupas. Se é contra Deus ou se não é, vamos ler, vamos meditar. Primeiro, maquiagem. A maquiagem, quem inventou a maquiagem foi a Jezabel. Jezabel, ela pintava, a Bíblia fala que ela pintava ao redor dos olhos. E ela ensinava as mulheres se prostituírem, oferecer sacrifício a deuses estranhos, ou seja, a Deus de Baal e os outros deuses. E essa Jezabel, ela causou muito pecado, ela causou uma transgressão sobre Israel, fazendo com que o povo de Israel, principalmente as filhas de Jerusalém, as filhas de Israel, do povo de Israel, se desviasse do caminho e viesse a cometer transgressão, pecado contra a lei de Deus. Brinco. Vamos ler aqui sobre brinco é Deus estranhos. Muitas pessoas aí que usam e não sabem, estão enganadas. Gênesis 35, versículo de número 2. Então disse Jacó a sua filha, e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Versículo 4. Então deram Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas, que significa arrecadas? Significa brincos, que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Asique. Ou seja, vamos meditar aqui. Gênesis 2 aqui, ó. Tiraram deuses estranhos. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. O que é Deus estranho? Ou seja, brinco. O brinco, ele tem uma legião, tem demônios, tem uma legião de demônios. E esse demônio chama-se Pombagira. Pombagira que habita tanto no corpo do homem como da mulher. E essas pombagira que gostam, esses demônios que gostam de brincos, que gostam da sensualidade, que amam a prostituição, né? Que é o sexo antes do casamento, que é o adultério também, que é a traição, né? A traição entre homem, né, e mulher, entre mulher e homem, ambos os lados, se chama adultério. E sexo antes do casamento, prostituição. Através quando essa pessoa ela pratica esse pecado, aí vem sobre ela esse espírito, que é Deus estranho. Esses deuses estranhos vêm sobre elas. Vem os espíritos, Exu, Pombagira. E esses demônios ele faz morada no corpo da pessoa. A pessoa ela passa, com certo tempo, a pessoa tem umas que até se prostitui, vira garota de programa. Outras, começa a vender o corpo e se escandaliza. Até perder a sua salvação. Umas morrem, perdem a sua salvação.
E outras, felizmente, outras se convertem a Jesus, né? E são libertas. E esses demônios, eles também, não é só brinco não, é batom, é maquiagem, todos esses deuses, Jezabel, ela cultuava. Jezabel, ela adorava esses deuses e incentivava também as filhas de Jerusalém, o povo de Israel, a pecarem, a servirem também esses deuses estranhos. Mas o que a profecia disse? A profecia de Isaías, que nos finais do tempo, Isaías capítulo 3, nos finais do tempo, Deus ia converter, né, as filhas de Jerusalém, o mundo, né, em geral, o mundo inteiro, né, sobre essas vaidades. Deus arrancaria os brincos, Deus arrancaria as maquiagens, né, através do que? Da pregação de Jesus Cristo, através dos mandamentos de Deus. Vamos meditar em Isaías 3. Isaías capítulo 3, no versículo de número 18, que está escrito: Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redenzinhas, e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, ou seja, pulseiras, cordões, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, ou seja, o perfume exagerado. Tem pessoas que usam aí perfume aí que 2, 3 metros de distância, 5 metros de distância, você sente o cheiro, aquele perfume caro. Isso também é vaidade. Isso também atrai ao espírito imundo, maligno. E as arrecadas, o que nós lemos? Arrecadas, brincos, cordões, os anéis e as joias pendentes do nariz, né? Tem muita gente que usa aí também, né, irmãos? Que usa pince, né, na boca, brinco no nariz. Então, naquele dia, o Senhor Jeová tirar tudo isso. Qual é o dia? Esse dia é uma profecia de Isaías. Jesus, ele veio na terra pregando o evangelho e muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas abandonaram seus deuses. Muitas pessoas se converteram ao Deus de Israel através da pregação, através dos ensinamentos dos discípulos. E até macumbeiros, quem praticava magia negra, as feitiçarias, queimaram seus livros, né, através da pregação de Paulo, Barnabé, Pedro, Filipe, João. E muitas pessoas se renderam a Jesus Cristo, se converteram desses deuses estranhos. E muitas pessoas foram transformadas. Então a profecia, ela se cumpriu e ela ainda está se cumprindo. Tem muitas pessoas que estão se convertendo ao Deus de Israel. Muitas pessoas se libertando. Sobre calça, vamos ler em Deuteronômio 22, sobre roupas. Deuteronômio 22, versículo de número 5. E questão de roupas. Se eu posso, a roupa que eu posso usar, eu tornei cristão. Mas e aí, tá cheio de doutrina, a igreja proibiu fazer isso, aquilo. A igreja não deixou usar bermuda, não deixou usar calça, a mulher fala, né? O homem fala, a igreja não deixou usar bermuda, a igreja não deixou usar brinco, não deixou curtir, né? As músicas do mundo, ou seja, não é a igreja, né, irmãos? É a Bíblia, a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é que nos orienta.
A nós é procurar a santificação. Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Ou seja, homem usando roupa de mulher, igual muita gente vê, muitas pessoas, né? Muitas pessoas que ao contrário, né, do sexo natural. Ou seja, o homem ele se veste como mulher. Tem muito homem por aí que se veste como mulher. E tem muita mulher que se veste também como homem. Ou seja, para Deus é uma abominação. Para Deus é pecado. Ou seja, eu sou crente, eu sou evangélico. A minha doutrina, a igreja da minha... Lá na minha igreja a doutrina eu posso usar. Ou seja, a doutrina, a sua igreja pode, mas a Bíblia fala que não pode. Qual que está certo? O seu pastor ou a palavra de Deus? Qual que está certo? O homem ou a palavra de Deus? A palavra de Deus, né, meus irmãos? A palavra de Deus, ela sempre foi verdadeira. Nós continuamos falhos, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ou seja, mas eu trabalho, meu serviço exige que eu use calça, beleza. Mas usa um vestido, uma saia, né? Uma saia honesta, uma saia não provocativa, uma saia que não seja muito curta. Vá para o teu trabalho. Chegar lá você usa uma calça. Na hora de vir, a mesma coisa. Para não causar escândalo na igreja. Para não causar escândalo, né, no ministério do irmão, da irmã. Ou seja, Efésios capítulo 4, verso 26. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Tito, capítulo 2, também, versículo de número 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Imaginou, meus irmãos, eu sou evangélico, né, eu carrego o nome de cristão, de Jesus Cristo, no peito, confesso. De repente eu estou andando de bermuda para rua fora. De repente eu estou andando de brinco para rua fora. De repente eu estou andando com cordões de ouro, de prata, pescoço afora. De repente eu estou andando aí com roupa de time. De repente eu estou aí, né, escandalizando a obra de Deus. Nós somos observados, nós que somos cristãos, nós somos observados. Ou seja, as pessoas, ela segue nosso exemplo. Se você está escandalizando, essa pessoa também vai se escandalizar. Essa pessoa, ela não vai se converter. Aleluia, glória a Deus. De repente a mulher está andando também, maquiada. Deus ele fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. Então, para que, mulher, você colocar maquiagem no rosto? Para que você pintar os olhos? Para que você colocar brincos, pince no nariz, na língua? Deus não te fez assim. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus, do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, o templo, o seu corpo é santo. Não destrua o teu templo, o teu corpo. Dá lugar para o Espírito Santo entrar. Não destrui com maquiagem, com bebidas,
né, com drogas, aleluia, com outras coisas semelhantes ao pecado. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 9. Os deveres das mulheres cristãs, ou seja, como as mulheres devem andar, como as mulheres devem se comportar. Para quê? Para não dermos lugar, né, ao diabo. Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O cristão ele tem que ser diferenciado. A pessoa olha para você e já fala que o homem, as pessoas julgam pela aparência. Então se vê você com a roupa de cristão, já fala logo que você é cristão. Mas se vê você com a roupa né, uma pessoa que não é evangélica, eles vão te julgar, vão falar que você também não é evangélico. Talvez você é evangélico, mas as suas roupas, elas te condenam. Ou seja, roupa define sim caráter. Define sim. A roupa engana, mas também define caráter sim. Aleluia, glória a Deus. Os deveres das mulheres cristãs. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. O que é traje honesto? É não usar short curto, né? Short curto, que é sensualidade. Eu não tenho nada a ver contra a sua vida, mas a palavra de Deus aqui é que nos ensina da maneira que devemos andar. Ou seja, o short curto, às vezes tem muitas pessoas aí andando, de short curto. E o irmão cristão ali, o irmão solteiro cristão, tá firme na fé. Aí passa uma irmãzinha bonita com short curtinho. Esse irmão, ele acaba pecando. Você acaba fazendo ele pecar, mulher. Você acaba fazendo ele pecar. Porque Jesus mesmo disse que qualquer que atentar em uma mulher a cobiçar com ela, em seu coração já cometeu adultério, ou seja, já cometeu prostituição, já cometeu sexo antes do casamento, já pecou em seu coração. Ou seja, aquele irmão ele pode sair, ele pode levar ele à masturbação, pode destruir o corpo dele, né? Pode destruir o templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai embora e aquele jovem ou aquele homem mais adulto, ele pode morrer. Ou aquela jovem mesmo, né? Ela pode morrer espiritualmente. Ela pode cair no pecado. Depois que caiu no pecado, é difícil se levantar. É difícil erguer as forças. Ou seja, do mesmo modo também, tem muito homem aí de camiseta, camisa coladinha, mostrando os braços. Uns fazem até academia, shortinho, curtinho, né? Short de futebol, short jeans, mostrando a perna, batata da perna. Né? Isso aí também faz com que as mulheres cristãs, solteiras, pecam, desejando o homem. Então, tudo isso, meus irmãos. Isso é pecado diante de Deus. Você tem o livre-arbítrio. Se você deseja ser cristão, então está aí a regra, os caminhos, os mandamentos de Deus. Como deve comportar, como deve agir o cristão. Como o cristão deve buscar o Espírito Santo através da sua santificação. Aleluia, glória a Deus. E tem muitas pessoas, tem muitas pessoas violando a lei de Deus. Uns não sabem, mas outros não querem conserto, não querem mudança. Salmo 29, verso 2, vamos lá. Salmo capítulo 29, no versículo de número 2. Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome.
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, tem muitos cristãos, né? Tem muitos cristãos, somente as jovens, as mulheres, que estão em cima do altar do Senhor, adorando o Senhor com maquiagem no rosto, com brincos na orelha, com vestido curtinho, saia curta, mostrando a sensualidade. Será que o Senhor está agradando disso? Claro que não. Como está escrito aqui, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, com vestes honestas, tanto no corpo, no exterior, como no interior. Também está escrito, as vestes também, não salva o homem. Hebreus capítulo 12, verso 14. Procurar a paz com todos, segue a paz com todos, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não adianta nada também eu usar as vestes, né? Vestes compridas, né? Roupas decentes, mas se o meu coração ele está contaminado, se eu estou vivendo uma vida de aparência, também não adianta. Mas tem muitas cristãs, pessoas que se dizem cristãs, que trazem o nome de Jesus Cristo, peito. As pessoas que falam que é serva de Deus, que é servo de Deus, e elas estão no altar, uns pregando na sensualidade também, homem de calça coladinha, blusa coladinha, camisa coladinha, outros até com brincos, outros com cabelo, risca no cabelo, ou seja, fizeram risca no cabelo. Uns tem assim, tem muitos assim. No nosso meio tem mulheres com vestidinho curto, com tamanco, com deuses estranhos, na orelha, no nariz, na boca, no corpo. Ou seja, não devemos adorar dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24, vamos lá. Mateus capítulo 6, no versículo de número 24. Está escrito, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que significa Mamon? Significa o Deus da riqueza, o Deus do mundo. Ou seja, os prazeres da carne. Ou seja, não podemos servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e aos deuses estranhos ao mesmo tempo. Primeiro devemos tirar os deuses estranhos. Primeiro devemos consertar o altar de Deus. Quando Elias ele fez um desafio com os profetas de Baal, com Acabe, os profetas de Baal, com Jezabel, primeiro o que ele fez? Primeiro o Elias deixou eles clamaram seus deuses, para que mandasse fogo. Qual que mandasse fogo seria o Deus que realmente é Deus sobre todos os deuses. Mas deram 9 horas, 10 horas e nada do Deus deles responderem. Então Elias até zombava deles, será que está dormindo ou projetou alguma viagem? Porque até agora não respondeu. E já era meio-dia. Elias disse, já basta, já basta, se não falou até agora, se seu Deus não respondeu, então agora é a minha vez. Então o que Elias fez? Elias, primeiro, ele consertou o altar de Deus. Primeiro ele reparou o altar. Preparou o altar. E depois invocou o Deus de Israel. E Deus respondeu com fogo. Deus respondeu. E isso deixou escrito para nós meditarmos, para nós compreendermos que existe um só Deus.
Existe só um Deus. E para nós servir Ele, nós temos que consertar o nosso altar. O que é o nosso altar? É o nosso corpo. É o nosso, aleluias, o nosso templo, nosso corpo, para o Espírito Santo habitar. Aleluia, glória a Deus. Primeiro temos que ter mudança com Deus. Isaías 43, Isaías 44, Isaías 44, versículo de número 8. Isaías 44, versículo de número 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, não há outro Deus, há um Deus só. E esse Deus, ele exige que você se entregue por inteiro. Para isso, nós precisamos de sair em cima do muro. É você que se encontra, você que está, pendente com essas doutrinas que nós acabamos de aprender. Se você não está certo com Deus, conserte-se, porque ainda há tempo para você, aleluias, ser salvo, para você receber a sua libertação, para você adorar a Deus em espírito e em verdade, para você morar no céu. Ou seja, muitas doutrinas, a minha igreja pode, a outra já não pode, eu não vou ir porque não pode fazer isso, aquilo, mas não devemos olhar. Não devemos olhar se a igreja pode ou não, temos que olhar a Bíblia. Temos que olhar a palavra de Deus, porque nós seremos julgados conforme os mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Seja a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, quem rejeitar Jesus e não receber as suas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que Jesus disse, ou seja, a Bíblia Sagrada, a palavra que está escrita, essa o há de julgar no último dia. Então nós não devemos olhar a igreja que pode, que não pode, nós devemos olhar a Bíblia. Se está escrito assim, meu irmão, segue assim. Porque o pastor, ele não pode salvar a sua alma. Ele pode te aconselhar. Ele pode te orientar o caminho da salvação, mas salvar a sua alma ninguém pode, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo, a partir de quando você obedeça a doutrina bíblica. Não é a doutrina de homem, mas a doutrina bíblica, a doutrina de Deus. A doutrina de Jesus Cristo, as palavras que foram pregadas. Aleluia, as palavras de vida e de paz. Então que esse ensino que sirva de exemplo para você, meu irmão, minha irmã, e se conserte. Conserte o seu altar com o Senhor e busca Ele, porque Ele está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus está voltando.
Hebreus aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 37. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Às vezes nós achamos que está demorando, Jesus não vai voltar não, desde o tempo da minha avó, Jesus está voltando, não. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8, está escrito: um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O Senhor não é retarda a sua promessa, sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longa embora convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Todos venham a arrepender-se. Ou seja, Jesus não quer que ninguém pereça, Jesus não quer que ninguém perde a salvação. A vontade de Deus, de Jesus Cristo, é que todos venham a ser salvos. Mas a palavra mesmo já está escrito, né? A palavra dele mesmo está escrito que no último dia a própria palavra vai julgar. A própria palavra vai condenar. Então não tem como Jesus fazer nada para o homem, para a mulher que morreu no erro, no pecado. Porque a justiça já está feita. A palavra de Deus é um julgamento. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 18. Vamos ler. Número 18. Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, porque não acredita. Não acredita nele e não faz a sua vontade. Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Ou seja, não adianta nós também falar que ama Jesus e não guardar o mandamento dele. Não adianta nada. E nós achamos que o mandamento dele é pesado, não é não. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Ou seja, o jugo de Jesus, ele é suave, o fardo, os mandamentos de Jesus, ele é leve, não é pesado. Ele é fácil de seguir. Basta você pedir a orientação, pedir força ao Espírito Santo. Tiago capítulo 1, verso 6. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se não, lance em rosto e lhe será dado. Peça a Deus o caminho certo, peça a Deus a orientação e leia a Bíblia. Medita na palavra do Senhor para que você não seja enganado. Para que você não venha naquele dia ser condenado, perder a sua salvação. Aleluia, glória a Deus. Que esse ensino fique guardado no seu coração. Amém.